Eu costumo dizer o seguinte, eu fui eleito 4, 5 vezes nessa urna, então eu não posso dizer que a urna tem fraude. Mas eu também acho o seguinte, não é porque não teve, não quer dizer que não possa ter. Porque você tem a sua casa, você fecha a sua casa. Um dia nego arromba. Ela era segura até o dia que arrombaram. Os hackers invadiram o Pentágono, antes era seguro, depois conseguiram invadir. Então, vai um dia que vai quebrar a segurança de uma forma. Então, a gente tem que estar precavido, transparente e precavido para evitar que isso possa ocorrer. Então, ao invés de questionar as urnas, eu defendo que a gente tenha a fiscalização e a transparência. E como que você pode fiscalizar também? Eu me lembro bem, e eu cito esse exemplo, na eleição do Collor, que eu participei da eleição do Collor, e não era urna eletrônica naquela maneira, mas você tinha a totalização. A totalização sempre foi eletrônica. Você somava e tinha um computador para somar. E a mesma coisa hoje. Qual a maneira que você vai ter de fraudar uma urna? Você vai ter duas maneiras. Ou você vai fraudar cada urna, que é muito mais difícil, né? Você há de convir o seguinte, eu vou ter que entrar em 5.500 municípios, em todas as urnas, para fraudar tudo. É um pouco difícil. Pode acontecer, é que você, numa determinada urna, o mesário lá pega as pessoas que não compareceram para votar e vota por elas. Isso é possível de ser feito. Ele tem a senha, ele dá um rabisco de assinatura do cara e vota. Isso serve para roubar em vereador, eleição de vereador, que precisa de 5 votos, 10 votos, não vai mudar uma eleição presidencial. Agora, a outra forma é a totalização. Quando as urnas são jodadas, você totaliza, soma todas as urnas e tem que bater. Então, como é que foi feito na eleição do Collor, por exemplo? Cada urna é emitida uma coisa chamada BU, boletim de urna. Então, você pode ir lá, o fiscal pode tirar o BU. E até falaram que vão colocar no sistema, eletronicamente, os BUs na internet para todo mundo ter. Então, você pega aqueles BUs e você soma. Porque há o risco, sim, de ter um desvio na totalização. Então, você pode fazer uma apuração paralela para somar. E isso o Collor fez. Tinha uma equipe lá, que foi comandada na época pelo ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, foi montada na campanha do Collor e foi feita uma apuração paralela que a gente sabia, naquele tempo levava 10, 12 dias para ter o resultado. Que tinha que contar aquelas cédulas todas, é um absurdo, mas acontecia. Só que a totalização nossa saiu antes do TSE. A gente sabia que o Lula ia para o segundo turno e não ia o Brizola antes do TSE ter divulgado. Então isso serviu para a gente, inclusive, nós corroboramos a totalização que aconteceu com o que a gente fez. Então, eu acho que isso deveria ser feito. No mínimo, isso deveria ser feito por quem tem desconfiança da urna. Acho que o Bolsonaro, eu até vi que ele anunciou alguma coisa semelhante aí, o partido dele, enfim, eu acho correto se fizer isso. Esse foi um dos casos de deturpação midiática com o Bolsonaro, né? Porque o que ele sugeria não é que voltasse o voto com o xizinho no papel. Exatamente. Era que saísse um comprovante para você ter. E você quer saber uma coisa? E aí as pessoas deturparam isso. Nós aprovamos isso 2 vezes no Congresso. Eu aprovei isso como presidente da Câmara, emenda constitucional, que estava parada no Senado, ele não precisava ter discutido isso agora, porque já estava no Senado, era só votar o que já estava no Senado, isso já estava aprovado, porque a gente voltou para o projeto da lei eleitoral e simplesmente o Supremo interrompeu por 2 vezes. E a segunda em 2018, o Supremo deu uma decisão de plenário suspendendo porque não tinham recursos orçamentários para implementar isso. E depois julgaram a ação de direta inconstitucionalidade depois da eleição de 2018 e consideraram inconstitucional. Teria que ser feita a emenda constitucional que eu tinha aprovado em 2015 e que ficou parada no Senado e não foi votada no Senado. Você vê que esse tipo de coisa não gera dúvida na população? Claro. Não precisava. É fácil? Por que não fizeram em base de teste? Podia fazer o seguinte, você não precisa fazer 100%. O que estava sendo proposto? É importante saber isso que você falou, é uma grande deturpação e o Barroso fez isso agora, no seminário lá. Porque eles passaram a imagem de que a gente voltaria para o voto impresso, não era negativo. Isso. Quando você vota no eletrônico, saía diretamente da urna para um cofre a impressão do seu voto, para você ter uma possibilidade de rechecar e recontar em base de teste. Qual é o problema disso? Zero. Também não consigo entender. Sou plenamente favorável a isso. Também não consigo entender. Não entendi a lógica disso ser espancado como se fosse um retrocesso. É porque o problema não é o seguinte, eu não preciso ficar gritando que a urna é segura. Eu acho que isso não é papel de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para que ela continue segura. Todo mundo tem que ser favorável à transparência. Não tem que berrar, não, eu não quero isso, que você está duvidando de mim, a urna é segura. Então você é um criminoso que está duvidando de mim. Isso é um absurdo, essa postura. Tem que ser interesse de todo mundo. É que nem eu vi, a eleição é para forças desarmadas. Para que chamaram as armadas para participar se ela é para desarmada? Elas não foram lá se não fosse a convite. E se convidaram, por que depois rejeitar?
Quer dizer, são coisas que não dá para aceitar. E como a mídia, de uma maneira geral, ela é contra o Bolsonaro, de tudo, qualquer coisa, se isso fosse proposto pelo PT, talvez tivesse sido aceito.